Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre polimorfismo universal paramétrico. Vamos dar uma pincelada geral no que seria o polimorfismo, mas vamos focar hoje nesse tal de universal paramétrico. Antes de começar, vamos dar uma revisada no que seria a herência e composição. Tá? A herência é um tipo de relacionamento entre classes onde a gente fala que um tipo pertence ou é certo? Nesse caso, a gente pode tratar uma subclasse como uma superclasse, utilizando o princípio de substituição de Liskov, certo? Um exemplo disso seria um estudante é uma pessoa e um gato é um animal, certo? Em composição, a gente está falando de um tipo de relacionamento onde ele tem um ou mais objetos, incorpora um ou mais objetos de outras classes. Lembrando os nossos exemplos, a gente pode falar que um estudante tem um curso, um carro tem 4 pneus e que uma cafeteira tem uma alça. Já falando sobre classes abstratas, certo? As classes abstratas, elas têm métodos que não são implementados. Uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada, certo? E por que a gente vai querer isso? Para definir, certo, alguns comportamentos que devem ser especificamente implementados pelos seus filhos. Então, por exemplo, a gente tem essa classe empregado aqui, onde a gente definiu uma forma específica de imprimir informações, mas calcular ganhos, ele não está implementado, tá? Se a gente criasse duas classes derivadas, uma diarista e um comissionado, a gente pode, então, utilizar, né, essa imprimir informação do empregado e especializar nos filhos. Então, a gente reutiliza essa informação e especializa, aumentando, né, a especificidade. E também, o que acontece é que calcular ganhos ele não foi implementado no pai, certo? A gente nunca vai poder, então, instanciar um empregado diretamente, e isso significa que calcular ganhos vai ter que ser implementado, definido dentro dos filhos. E a gente pode definir isso de formas várias, certo? O diarista tem uma forma de calcular os ganhos e o comissionado tem uma forma diferente de fazer. Agora, falemos sobre interfaces, certo? As interfaces têm o papel de um contrato, onde não será definido nenhum tipo de comportamento padrão. O que a gente quer é uma garantia sobre os métodos que serão implementados. Um exemplo disso era a interface da impressora, certo? De imprimir. Então, um usuário consegue imprimir uma mensagem. Um caixa eletrônico imprime um papel. Um e-mail pode ser impresso, mas não necessariamente todos eles viram uma impressora. Então, a gente tem um contrato de que ele consegue imprimir. Tá? C++ ele não possui um mecanismo próprio para isso. Outras linguagens, né, como Java, têm o implements. Mas a gente se vira com as classes abstratas, onde apenas são colocados métodos que são virtuais puros, ou seja, não implementados. Então, continuando com a nossa revisão, certo? E falando de herência simples, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de construtores, que são essas funções que vão ser chamadas, esses métodos que vão ser chamados quando a gente cria uma classe, certo? Quando a gente instancia esse objeto, a parte base sempre é construída antes da derivada. E faz sentido, porque os filhos vão precisar de coisas dos pais para funcionar. Então, a gente sempre cria primeiro do pai para os filhos, ok? De dentro para fora. E os destrutores, que funcionam da forma inversa. Os destrutores são métodos que vão ser chamados quando a gente destrói um objeto, certo? A parte base sempre destruída após a derivada. Ou seja, a gente começa a destruição de fora para dentro. Estou já falando mais sobre o polimorfismo, certo? É um termo originário do grego. Poly, muitas, e morphos, muitas formas, certo? No contexto de programação orientada a objetos, é quando a classe parece assumir múltiplas formas, dado o contexto em que esse objeto e essa classe é chamado e instanciado, certo?
Basicamente, objetos de classes diferentes respondem a uma mesma mensagem de diferentes formas, ok? Basicamente, seria que a gente tem várias classes diferentes que implementam os mesmos métodos e conseguem atuar, então, com formas diferentes. Se a gente tiver uma classe pai chamada animal e a gente tem animais gatinhos, cachorrinhos, patinhos e galinhas, cada um deles, na hora de ativar a fala, por exemplo, vai falar de formas diferentes, mas utiliza a mesma interface, certo? A mesma mensagem vai gerar, então, resultados diferentes. Falando dos tipos de polimorfismo, certo? A gente tem vários. São divididos principalmente universal e ad hoc, e eu recomendo para vocês, quem quiser adentrar e especificar um pouco mais, né, adentrar no conhecimento de como que a atração de dados e o polimorfismo começou, pode dar uma olhada aqui nesse paper do Cardelli e Wegner, de 1975, uma linguagem bem bacana, bem interessante de ler, né, sobre o começo dessa programação orientada a objetos e o polimorfismo. Mas o que seria então o polimorfismo universal? É chamado de universal porque tem infinitas combinações, e isso significa que a gente vai conseguir usar todos os objetos atuais e os futuros. A gente não precisa definir muitas coisas previamente, certo? Para o código funcionar no futuro. E o ad hoc significa que tem finitas combinações, ou seja, essas combinações vão ser definidas em tempo de compilação, ok? Então a gente não vai ter infinitas formas de criar esse polimorfismo, são bem definidas e a gente mesmo que define. Em questão de polimorfismo universal paramétrico, o que seria? Basicamente o uso de templates. A gente já viu templates em alguns exemplos, particularmente no exemplo da lista e no uso do vetor, onde a gente consegue ter vários tipos diferentes dentro de uma lista ou dentro de um vetor através do uso de templates. Ele gera, né, um tipo de tag super genérico. O polimorfismo universal de inclusão é basicamente a herança, onde a gente tem uma classe filha, uma subclasse que pode ser usada como a classe pai, utilizando o princípio de substituição de Liskov. O polimorfismo ad hoc de sobrecarga, então, seriam os métodos que têm o mesmo nome e assinaturas diferentes. Então, é a sobrecarga. A gente já trabalhou bastante a sobrecarga, particularmente em construtores. Você lembra, a gente utilizou construtores de 1, 2 ou 3 parâmetros, certo? E isso, né, utilizando a sobrecarga. Mas tem outras formas de sobrecarregar também, que são bem interessantes. A gente vai dar uma pincelada nisso nessa aula. E temos o polimorfismo ad hoc de coerção, onde existe uma conversão implícita de tipos sobre os parâmetros de uma função. Lembrando, né, um pouco de PDC-1, a gente conseguia fazer uma troca de tipo de INT para char, de float para INT, certo? Esse é um tipo de polimorfismo chamado de coerção, onde a gente consegue automaticamente ter uma conversão implícita desses tipos. Quando a gente fala, então, do polimorfismo universal paramétrico, certo? O que a gente quer é trabalhar de forma uniforme para uma gama de tipos definidos dentro da nossa linguagem. Ou seja, a mesma definição de uma função pode ser utilizada por diferentes tipos. O mesmo caso da nossa lista, do vetor, do mapa, certo? E uma coisa interessante é que os templates, certo? Eles permitem que a gente trabalhar com tipos que ainda serão definidos, ou seja, ele funciona com os tipos de hoje e os de amanhã. Por isso que a gente diz que tem um número infinito de variações. Quando a gente fala, então, do polimorfismo paramétrico, tem os dois tipos. Implícito, onde os tipos são identificados pelo compilador, ou seja, passados de forma implícita, tá? Ou templates, que são passados de forma explícita como parâmetros, tornando a linguagem mais expressiva. Certo? Em C++ a gente tem os templates, que fazem a linguagem ser bem genérica, e em Java temos os generics. Para quem não se lembra, certo? Quando a gente cria um template ou está utilizando algum template, a gente tem que definir o tipo, certo?
Então, nesse caso, a gente define um vetor de animais, ou um vetor de pessoas, um vetor de int ou de float. A gente tem que especificar qual que é o tipo que a gente vai querer usar dentro desse template. Tá? Um exemplo disso, então, é o seguinte. A gente tem uma função getMax, mas ele só funciona com int e retorna um int também. Temos uma versão de getMax que trabalha com strings. Se a gente quisesse uma versão que trabalha com floats, ou com char, ou com outro objeto, a gente teria que criar, certo? E nesse caso à direita, a gente tem nós. Você lembra quando a gente criou nossa própria lista encadeada? A gente tinha que criar um nó. Então esse nó, se a gente quisesse que ele guardasse inteiros, a gente criava uma classe específica. Se a gente quisesse que esse nó guardasse alunos, tinha que criar outra classe específica. Mas uma forma de solventar então isso é usando os templates, onde a gente pode gerar o mesmo código e esse código vai ser compatível com praticamente todos os objetos da linguagem. Okay? A gente só basta definir o tipo T, que ele vai ser usado como um alias. Inclusive, né, pode ser usado para o retorno da função. Okay? Então aqui a gente pode criar uma função que, passado como parâmetro o tipo T, ele vai retornar esse T e vai receber como parâmetro 2 desses aí. Então a gente consegue gerar essa função e essa função com esse template. Certo? Então, como que a gente vai utilizar isso? De forma simples, ok? Temos aqui nosso main, onde definimos dois números e um número de retorno. E se queremos chamar o getMax, podemos simplesmente, né, chamar getMax com o tipo que a gente vai querer utilizar. E se a gente trocasse de tipo, só, né, trocar a palavra int por string aqui e a nossa função genérica vai funcionar. Da mesma forma, quando a gente cria nós, certo? Como a gente definiu o nó como um tipo genérico, então a gente precisa passar o double, o aluno ou qualquer outro tipo, né, que a gente queira utilizar nos nossos nós. Agora, qualquer tipo pode ser utilizado aqui, nesses dois, nessa função que verifica que um número é maior que o outro, certo? O que aconteceria nesse caso aqui? O que vocês acham? A gente tem um método genérico que pode receber NTs, que pode receber strings. Será que ele também consegue receber um aluno João e aluna Maria? Qual será o resultado disso aqui? Certo? Lembrando que o João e a Maria, os dois alunos, têm que atender ao contrato que foi definido. Ou seja, eles têm que saber fazer a comparação maior, um maior que o outro, ok? E para isso, vou dar uma dica para vocês. E a gente vai ver isso na próxima aula. Tem um tipo de sobrecarga específico que vai nos permitir fazer isso.